Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem, fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Na semana eu havia soltado um vídeo comentando o filme A Hora do Mal e prometi que ainda ia comentar alguns outros filmes de terror, como por exemplo a série Invocação do Mal, cujo mais novo filme, e o último, Invocação do Mal 4, vai ser lançado já nos cinemas em setembro e vai haver um relançamento dos 3 primeiros filmes da franquia ao longo desse período. E além disso, um outro filme de terror que também tem gerado muito hype, tem sido eleito aí um dos filmes de terror mais angustiantes, que é o Faça Ela Voltar, Bring Her Back, também já está em circuito nos cinemas. E parece estranho o meu canal, que é um canal dedicado mais à análise de filosofia do Eric Feiglin, de repente começar a comentar filmes de terror. Será que eu mudei a minha linha de pensamento? Será que agora eu vou mudar, vai comentar agora filmes de cinema? E eu vim aqui, na verdade, explicar por que eu vou fazer esses comentários, por que eu fiz o vídeo falando do filme A Hora do Mal, por que eu vou fazer comentários sobre esses outros filmes e como isso tudo tem a ver não apenas com o meu canal, de comentar sobre filosofia do Eric Feiglin, mas como isso tem a ver com a sua vida, como isso tem a ver com a forma como você enxerga a vida. Para explicar o porquê de eu começar a comentar esse filme de terror, o que eu quero trazer a vocês é o poder da narrativa, ou seja, a capacidade que uma narrativa em filmes tem de modificar, de alterar, de algum modo induzir psicologicamente, sem que nós percebamos, a nossa visão da vida. Ou seja, a forma como nós encaramos a nossa experiência com a realidade, a nossa forma de encarar nossas relações com os outros e com nós mesmos, e até limitar ou ampliar o nosso horizonte de consciência. Tanto que é aí que entra os meus estudos de filosofia, particularmente do Eric Feiglin. São eles que trazem esse enriquecimento na minha perspectiva de analisar como a consciência humana ela se articula, como ela percebe a realidade, como ela ou amplia o seu horizonte, abarcando cada vez mais níveis da realidade, além do nível da pura imanência, mas da própria perspectiva de uma realidade transcendente, ou ao contrário, quando essa própria consciência humana é capaz de se encolher e deformar a experiência com a realidade e, por conseguinte, deformar o próprio ser humano. Então, é nesse ponto que eu gostaria de analisar esses filmes de terror que tem lançado recentemente, porque eu enxergo neles, além de, claro, serem filmes muito bem dirigidos, com uma narrativa coesa, muito bem escrita. Eu mesmo sou muito fã de filmes de terror que foram lançados pelo estúdio A24, como por exemplo A Bruxa, Hereditário, o filme Midsommar. Depois nós temos agora esse novo diretor, que é o Zach Greger, que fez o filme Noites Brutais, que eu já havia comentado e pretendo fazer um vídeo falando sobre ele. Tem o A Hora do Mal, que eu também já fiz o vídeo comentando sobre ele. E agora esse novo filme, o Traga Ela de Volta, que também é de um diretor que já escreveu, já dirigiu um filme chamado Fale Comigo. Todos esses filmes são filmes muito bem dirigidos e, no entanto, eles possuem um elemento em comum que eu passei a perceber na narrativa deles, que me intrigou bastante, que me chamou a atenção e que me fez perceber como eles agiam sobre a consciência de quem os assistia. Por quê? Porque eu me analisei como eu fui afetado pela narrativa dos filmes e também fui atrás de pessoas que assistiam esses filmes e a forma como elas foram impactadas. E fui tecendo, a partir desses pontos de vista, como a narrativa desses filmes possuía uma espécie de fio de barbante em comum, uma espécie de narrativa em comum, por mais que as histórias sejam diferentes. Preciso destacar que eu não estou julgando esses filmes pelo seu
conteúdo de entretenimento, pela sua narrativa. São coisas que eu busco deixar bem claro nas minhas análises. Quando eu analiso os filmes sob essa ótica, é tentar elucidar, clarear como, se nós não temos atenção, clareza de consciência para absorver determinadas narrativas, elas vão acabar moldando a nossa perspectiva sobre a realidade. E, mais importante, que tem sido sempre um objeto dos meus estudos, é compreender como uma narrativa em particular tem se tornado cada vez mais predominante, principalmente em filmes de terror, e como essa narrativa eclipsa ou obscurece um aspecto fundamental da realidade humana. E, principalmente, através dos filmes, que são, querendo ou não, veículos, assim como a literatura, da forma como o ser humano enxerga a si próprio na realidade atual, na realidade contemporânea. É fundamental tentar entender a lógica por trás desses filmes. Por quê? Porque nós somos impactados, se não vendo estes filmes, eu sei que muitas pessoas às vezes não veem esses filmes de terror, mas outras pessoas ao nosso redor veem, comentam e, de algum modo, elas absorvem a lógica interna destes filmes e isso cria um ambiente no qual essa lógica interna começa a se tornar cada vez mais predominante. E também, mesmo as pessoas que não veem os filmes de terror, particularmente esses que eu estou comentando, de algum modo elas também reproduzem, em maior ou menor grau, comportamentos que são produto dessa lógica interna de pensamento que vem se tornando cada vez mais predominante na sociedade. Então é como se os filmes, esses filmes de terror em particular, eles mostrassem de uma forma mais ou menos explícita, articulada através de narrativas, como essa lógica interna que está se tornando cada vez mais predominante na sociedade e moldando as consciências humanas. E, querendo ou não, mesmo que você seja uma pessoa que não veja esses filmes, não se exponha a esse tipo de narrativas no cinema, muitas vezes a forma como você pensa a realidade, a forma como você cria as suas relações com os outros, consigo mesmo, com as suas ambições, com as suas projeções, com a sua narrativa de vida e com o próprio Deus, se tornam moldadas sem que você perceba pela lógica interna que esses filmes acabam revelando. Mas o que é essa lógica interna? Isso que parece um espectro que nos ronda e que, pelas minhas descrições, até parece uma espécie de fantasma, uma espécie de demônio que nos rodeia e está nos enganando. Bom, é como se fosse uma psyop. Psyop é o inglês para Psychological Operation ou manipulação psicológica. Esse é um termo em inglês que ele deriva do contexto de operações militares que eram feitas e ainda são feitas por determinados grupos de forma a mexer com a narrativa do adversário. Ao alterar a narrativa de que o adversário está tendo contato, você é capaz de mexer psicologicamente com as emoções, o raciocínio, a forma de pensar do adversário. Então é uma tática que, ao invés de você utilizar armas físicas, você utiliza armas mentais. Você induz o seu adversário a entrar em determinados estados de pensamento, a raciocinar acerca da realidade da forma como você quer que ele raciocine. Sendo essas explicações, parece que eu estou falando de uma coisa muito bem organizada. Mas não, é apenas para ilustrar como determinadas formas de você alterar a narrativa acerca da realidade pode fazer com que, sem perceber, nós absorvamos deformações, formas erradas de pensar a realidade, todas construídas com um padrão. Padrão esse que parece levar a uma mesma perspectiva deformada acerca da realidade. E que perspectiva é? E qual é essa perspectiva que está tentando se introduzir em nossas mentes? São várias. E uma delas é o esquecimento de Deus. É aí que entra justamente
o motivo de eu comentar filmes de terror. Os filmes de terror, eles são perfeitos exemplares de como essa narrativa ela se manifesta. Por quê? Porque os filmes de terror, eles lidam, primeiro, com uma emoção humana muito básica e, ao mesmo tempo, sempre presente, que é o medo, que é o desespero, que é lidar com aquilo que escapa ao nosso conhecimento de experiência. Filmes de terror, normalmente, eles vão lidar com seres ou realidades, níveis de realidade, que, de forma geral, eles não são acessíveis no cotidiano, na nossa vida comum. E ao lidar com esse tipo de nível de realidade, os filmes de terror, eles vão criar uma narrativa para o modo pelo qual o ser humano vai lidar com esse tipo de seres, fenômenos ou emoções. E aí, justamente, entra que muitos filmes de terror, que esses em particular que eu citei, eles todos, de alguma forma, moldam o nosso imaginário, a nossa consciência a absorver ou a acreditar que só existe um espectro daquilo, tirando o outro da jogada. Basicamente, achar que só existe o espectro maligno, o espectro dos demônios, o espectro das entidades que servem a rituais, a cultos, e a realidade divina, a realidade do poder divino, da misericórdia divina, da providência divina, de algum modo fica minimizada, obscurecida ou até ausente em alguns filmes. E isso é uma deformação da realidade. Isso é uma deformação do horizonte de consciência humano. Por quê? Porque a experiência com a realidade transcendente é primária a todos os seres humanos. Todos os seres humanos que possuem, né, esse fluxo de consciência de buscar compreender a realidade e a si mesmos, de algum modo, eles vão estar buscando esse ser que nós chamamos de Deus, ou seja, um ser que mantém o ser humano na existência, na realidade, que ele intui de alguma forma, que ordena as coisas na existência e as sustenta, e de alguma forma dirige o homem para determinados fins, de algum modo agem diretamente através das situações concretas, através de pessoas concretas, e de certa forma é uma realidade presente a todos nós, que pode ser rejeitada, que pode ser negada, que pode ser minimizada. E as narrativas destes filmes, elas o fazem muito bem. Se por um lado, no entanto, elas minimizam, né, rejeitam esse espectro, elas por outro, para gerar este terror, elas precisam fazer essa operação de rejeitar a presença desse Deus, dessa realidade divina presente, né, no espectro humano, e exagerar a realidade demoníaca, a realidade maligna que se opõe a essa realidade do bem. E é justamente comentar como os filmes de terror, que são algo muito acessível a todos nós, né, todo mundo vê, comenta, ou de algum modo recebe esses comentários, eles agem sobre nós, mexendo com a narrativa que nós temos acerca da realidade. Muitas vezes exagerando a presença e a ação do maligno nas nossas vidas e obscurecendo a presença divina na vida humana. E eu pretendo demonstrar isso através de comentários justamente desses filmes. Pretendo comentar mais acerca desses elementos presentes no Hora do Mal, que eu já comentei em vídeo anterior, mas pretendo retomar alguns pequenos elementos que ressoam em outros filmes que eu vou comentar aqui. Pretendo comentar o Invocação do Mal, como eu já falei. Há muitos elementos na franquia, por mais que a franquia Invocação do Mal ela seja muito diferente desses outros filmes,
do estúdio A24, do Hora do Mal, Noites Brutais e outros filmes. Invocação do Mal, eu posso dizer que é um filme franquia bem mais esperançoso do que esses outros. Ainda assim, há um nível de obscurecimento acerca dessas realidades fundamentais que acaba moldando o imaginário de muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs. Muitas pessoas cristãs dão uma credibilidade a como essas realidades se manifestam muito grande a franquia Invocação do Mal, como se realmente, literalmente, fosse daquela maneira. E isso acaba prejudicando muito a compreensão, não apenas desses fenômenos de possessão, obsessão, mas da própria relação do indivíduo com Deus. Porque ele passa a moldar a relação dele com base em determinados pressupostos que muitas vezes são pressupostos falsos. E é claro que filmes do estúdio A24, assim como filmes do Zach Greger, eles trabalham numa outra linha de pensamento, que eu diria que é quase uma linha mais ateísta, mais materialista, em que, apesar de ser uma linha em que você não tem a presença do apelo divino, como há na saga Invocação do Mal, você tem aí um apelo profundamente forte a forças preternaturais, como se estivéssemos no mundo antigo presenciando o conflito entre os homens e os antigos deuses. E eu pretendo mostrar isso através das análises desses filmes. E é isso. Espero que este vídeo aqui venha a esclarecer. Pretendo repetir alguma destas ideias nos próximos vídeos. E continue me acompanhando, continue mandando sugestões, se possível, de temas que vocês queiram ver analisados. Fico por aqui, um grande abraço e fiquem com Deus.